Olá, gente! Olá, pessoal. Oi, tudo bem? Oi, Lu. Tudo bem com você? Acho que a gente sobreviveu, né, ao dia de hoje. Sobrevivemos, tá tudo bem. Todos justamente para falar desse assunto. Na verdade, eu não tinha pensado nisso, me ocorreu agora. Você tinha parado para pensar? O quê? E a O gente que bem exatamente? hoje que a gente vai falar de. A gente vai falar sobre mãe, né? Acho que tá óbvio, né? Mas acontece um monte de coisa, né? E a gente leva para terapia depois, inclusive a terapia entre nós duas, né? Sim. Eu ia brincar agora, né? Não, tá tudo bem. O dia de hoje foi ótimo. Sabe aquele meme, né? Quando isso tudo acabar, vou precisar de terapia. Pois bem, então. Uma coisa. Muito bem, gente, estamos aqui mais uma semana, né? A gente está na semana do Dia das Mães, por isso que a gente trouxe esse tema. No ano passado, a gente colocou, né, o tema que mãe é tudo, é tudo, tudo e mais um pouco, né? Será que é isso mesmo, né? Então vocês podem conferir. Então aí, né, mas está aí no, para você que está no Spotify, é só procurar aí os episódios, né, e também no YouTube. E hoje, eu até estava conversando com ela um pouco antes, né, sobre essa visão, na realidade, sobre mãe, mas do ponto de vista como filho, né? Porque, assim, gente, é muito comum. Eu acho que a gente estava até conversando sobre isso, né? Um dos complexos dos traumas, das coisas mais marcantes que a gente tem na vida é a presença ou ausência da mãe, né, da imagem que a gente tem da mãe, do que a gente acha que uma mãe ideal seria, ou uma mãe não tão ideal assim, né, e que a gente carrega essa imagem, né, então assim, mesmo as pessoas, inclusive, não sendo mães, elas acabam tendo uma imagem, né, mesmo que não seja o cargo mãe, vamos dizer assim, você acaba usando isso no dia a dia. E tem muito a ver também isso por uma perspectiva, né? Sobre o ponto de vista de você ser um filho ou um filho de uma mãe, né? E que mãe que é essa, né? De quem você é filho, de que, né? Qual a imagem que você tem dessa mãe dentro de você, né? Então essa é a proposta. Quer falar alguma Sim. coisa? Eu vou ler aqui para explicar, né? Tô só me justificando. Sim, e o quanto é engraçado perceber é, que muitas vezes, assim, eu acho muito legal isso. Às vezes você encontra uma pessoa conversando, né, seja com um amigo, com um conhecido, e ele começa a falar como é que era, né, como é que é a relação dele com a mãe, como é que é a mãe dele. E você fica, nossa, essa mãe que eu queria pra mim, nossa, é isso, sabe? Aquela coisa, né? A visão perfeita. Ou o contrário também, né? E o quanto é legal perceber que independente de como foi ou como é a sua mãe, existe existe o ônus e o bônus dessa imagem, né? Assim como uma imagem do inconsciente mesmo, aí pegando uma imagem mais arquetípica, uma coisa mais sem personificação, o quanto sempre vai ter, né, o lado bom e o lado ruim daquele tipo de criação, do jeito da pessoa ser ou não com os filhos, e cada filho é afetado de uma forma completamente diferente, mesmo sendo às vezes a mesma mãe, a mesma casa, né? É muito interessante perceber isso. E o quanto a gente leva isso pro resto da vida, né? A gente até estava conversando sobre isso agora há pouco, essa questão de pai e mãe são coisas extremamente primordiais, né? A gente sempre vai carregar o nosso pai e mãe interior junto com a gente, né? Ao longo da vida, independente da idade, independente de qualquer coisa. São duas figuras que elas sempre vão continuar dentro da gente, né? E a nossa relação com elas, querendo ou não, sempre molda o entorno, né? Molda o restante, assim. É legal perceber isso. Sim, sim, assim, gente, não querendo pegar muito, mas só um gancho, por exemplo, do episódio que a gente deixou no ano passado, a gente falou sobre algumas dinâmicas, né, do que acontece, né, em relação à mãe. Mas aí, então, só retomando um pouco aqui, por exemplo, uma imagem
Eu diria assim, bem geral, mas assim, geral e primitiva, usando até um ponto do que o Jung fala, e primitiva, gente, é coisa quase, eu não, acho que não sei se instinto é a palavra, mas se ela é mais primordial, inclusive ela é mais forte. Aí ela pode se, né, pode se desenrolar de várias formas, mas uma mãe é aquela que nutre você não só de comida, né, de alimento para você sobreviver, não fisicamente só, mas emocionalmente, espiritualmente. Então você se alimenta, né, você adquirir conhecimento é como essa dinâmica entre mãe. Então, às vezes, né, a escola pode ser vista, né, por exemplo, como essa mãe, né? E aí a gente estava até conversando, por exemplo, né, já que a gente está falando aqui de é, análise, né, relacionada à psicanálise, psicologia, né? Quantas vezes a gente coloca esse papel de mãe na terapia, na terapeuta, né? Às vezes, e gente, independe, inclusive, né, de gênero, se é homem, se é mulher ou qualquer outra coisa, né? Essa pessoa que muitas vezes te acolhe, te alimenta, te dá carinho, te faz isso, a gente acaba colocando essa pessoa no lugar de mãe, né? E aí, como a Iô falou, né, tem o ônus e o bônus, é como se fosse a luz e a sombra, né? Essa mesma mãe que acolhe, dá todos os nutrientes, muitas vezes ela te coloca, né, dentro do útero, como a gente falou, né, no ano passado, e você muitas vezes também não vai para a vida, você fica com medo, né? Aquela mãe, ai, não vai, ó, vai dar ruim, ai, vai chover, aí vai pegar gripe, né? E aí a gente vai carregando muito essa imagem. E aí, só eu, para terminar aqui, queria que você até, né, falasse mais, acho que você tem bastante coisa para falar, assim, a gente fica com essa imagem desse poder da mãe, né? Essa coisa de você nutrir, te enche, assim, você se acha. Eu falei do alecrim dourado, que é o filho, né? Às vezes o filho tem quem não conheceu uma pessoa que se acha o alecrim dourado, mas esse alecrim dourado para além dele querer ser alimentado, né? Se a gente pensar por outra perspectiva, ele também se acha a pessoa igual a Hebe que a gente falou, né, do episódio anterior, ele que vai te dar ambrosia para você ser lindo e maravilhoso para sempre. Então, você depende de mim. Então, também carrega essa coisa que, gente, né, amor e poder, né? Acho que é muito interessante nesse sentido. Sim. E do jeito que você falou, até me lembrou um pouco uma parte do mito, né? Da história de Deméter. Então, nesse caminho dela perder Perséfone e ficar procurando e tal, ela se finge de uma pessoa comum, acha lá um pessoal, né? Não lembro agora se era um rei e uma rainha, ou se eram só pessoas mais abastadas mesmo, mas ela vai ser. Era rei e rainha mesmo, né? Ah, então tá bom, então tá bom. É, e ela começa a cuidar do bebezinho ali da família, dando para ele devagarzinho, né? Colocando ele no fogo, cuidando e tal, para ele se tornar um ser imortal. Só que aí a mãe descobre e tal, não funciona aquela coisa toda. Mas o quanto essa figura de mãe, ela muitas vezes traz essa sensação de, nossa, a gente precisa agradar, né? Eu preciso agradar, eu preciso concordar sempre, preciso seguir ali o que ela fala, porque senão eu não vou ser amado, não vou ser querido, né? Não vou conseguir fazer as minhas coisas, não vou ser feliz, né? O mundo vai acabar se não tiver esse encaixe, falar assim. E quando a gente, né, depois na vida adulta, começa a colocar essa figura em instituições, na terapeuta, no terapeuta, né? Quando a gente começa a projetar essa sensação de maternagem em outra coisa ou em outra pessoa, como às vezes é difícil lidar com isso, né? Porque você acaba. A gente falou terapeuta, mas pode ser o chefe, né? Pode ser, por exemplo, a igreja, né? Um grupo, seja ele qual for, que você faz parte, que tem ali suas regras, né? Como muitas vezes a gente se pega mentindo, omitindo, simplesmente para agradar.
né, para se encaixar dentro daquela redoma ali que foi construída, porque a sensação de não agradar, ela é extremamente dolorosa, né? Nossa, não, eu preciso entreter o meu terapeuta aqui agora, então eu vou aumentar um pouquinho essa história para ela ficar mais divertida. Ou eu vou, ah, não, esse daqui eu vou fingir que não aconteceu. Esse daqui eu vou deixar quieto, não vou falar disso hoje, nem nunca, né? Porque se eu falar, não sei como é que ele vai reagir. As pessoas realmente ficam igual criança, né? Criança escondendo da mãe que fez bagunça. Não, eu não, nunca faria isso. Não, mãe, claro que não. E o medo do castigo, né? E o medo de ficar sem a sobremesa. Então, como é engraçado perceber isso na nossa vida cotidiana mesmo, né? No dia a dia. Eu tô rindo. Fala, você tá rindo horrores. Eu falei assim, por que você faz isso? Fala, eu e a torcida do Flamengo, né? Não, tô falando. Ela falou tanta propriedade que eu pensei. Não, mas gente, Não, não, Luciana, você não. não, por isso Tudo eu tô errado. não, a sombra Você, ri. Não, a sombra ri, né? A sombra ri, né? Nisso. É, mas assim, o que você falou é muito verdade. E eu me lembro um pouco. Tem alguém falando comigo aqui, quer falar junto, bem na hora que a gente está gravando, assim. Eu- mas não dá para, deu para ouvir não, fica tranquila. Não, então, e aí, voltando, né? Da questão só um minutinho. Foi só uma coisa aqui, rapidinho, peraí. Tá bom, acontece. Gente, voltando aqui, deu um pequeno quiprocó, mas deu tudo certo, sobrevivi. Não, é uma coisa para se pensar, amiga. A gente estava falando até de sincronicidade, mas voltando aqui, gente, o que a. Aí eu estava falando, né, desse negócio de aprovação, o que eu ia comentar, eu me lembro muito da doutora Frances, né, Passionini falar, uma das coisas que eu acho que é o lado sombrio da mãe, e que eu acho que várias pessoas também já ouviram falar, né, sobre a mãe devoradora, que é essa mãe sombria, né, ao invés dela alimentar o filho, ela se alimenta, né, dessa dinâmica, ela não deixa o filho ir para a vida. Então, quando ela deixa, né, de certa forma, a pessoa cada vez mais dependente dela para que ela possa se alimentar, que ela se sente útil, né, vamos dizer assim. E essa coisa de desaprovar, né, que a gente estava rindo, na verdade, não, eu ia fazer só de sacanagem. Você faz isso, Iô, né? Mas eu falei, eu e a torcida do Flamengo. Eu, claro que não, nunca. Exemplo, claro que eu não faço isso, nunca fiz. Pois é. Inclusive essa pessoa que vos fala, né? Certas figuras, né? Porque tanto mãe, até pai, né? Como você está comentando, é figura de autoridade. Mas essa mãe sombria, me lembro da doutora Francis comentar, né? E aquela frase ficou muito marcada, né? Faça o que eu quero e você vai ser amado. Né, gente? Imagina viver uma vida sem amor, seja lá o que amor signifique para a pessoa naquele momento. Então, né, parece uma grande maldição. Assim, eu faço essa imagem, né? É isso. Sim. É, eu dei o exemplo o exemplo de igreja, eu acho que é ótimo para isso, gente, sem falar especificamente de nenhuma religião, Muito mas essa. bem. Né? Tem muita gente que reclama, né, o serviço social. Mas, gente, tem gente que precisa, assim, fazendo, né? No maior tem que ir pra vida, também concordo, né? Assim, opinião. O, mas essa questão da figura e da realidade, né, gente? Do ser mãe, é o equilíbrio das duas coisas. É fácil? Não, claro que não. Não sou mãe, Luciana também não. Luciana é mãe de pet, eu sou mãe de planta, né? E tá tudo bem. Das pedras, das pedras. E é isso. Não, de planta também, Luciana. Poxa vida, tadinha das Não, plantinhas. das plantas e das pedras, né? O, então, assim, o difícil e o que precisa, né, é o equilíbrio. O quanto que é necessário alimentar aquele ser, nutrir aquela relação, né, dar o carinho e a proteção e o conforto que é necessário, mas o quanto também que é necessário deixar seguir para a vida.
deixar às vezes dar errado, né? Mesmo percebendo que, putz, vai dar errado, mas deixar acontecer. Porque é desse jeito que todo mundo se desenvolve, não tem outra forma mágica. Não, Mas o quão difícil isso é também, né? E aí você falou questão de mãe devoradora, tudo. Eu pensei logo na questão da igreja, porque eu acho que é um ambiente mais... É menor do que o Estado, né? Então talvez seja mais fácil para alguém se identificar ou identificar, né? Às vezes a gente não se vê nesse lugar, mas identificar o outro, né? Aquelas regras, assim, algumas religiões, alguns lugares que são muito rígidos, o quanto tem essa coisa de, ah, não, você tem que fazer isso. Não, tal coisa, não pode fazer de jeito nenhum, né? Mas é o não fazer como de um modo aprender mesmo aquela pessoa, né? Colocar dentro de uma caixinha, de uma situação onde sair daquilo depois é difícil, né? Ai, não queria falar não, mas sabe aquelas, por exemplo, tem umas que vivem como se fosse um século XVIII, né? Tudo tem que ser analógico, não pode nada de tecnologia. ponto É, demais. ah, ponto de ar, isso, quase, isso, boa, Pode boa, falar, bem, dê nome aos bois. Mas, né? ponto de ar. Mas, e existe, né? Se a pessoa sair dali, ela pode sair, mas se ela sair dali, gente, ela não é ninguém, né? Ela não tem família, ela não tem trabalho. Então, como que aquilo ali acaba prendendo mesmo o indivíduo? Ao mesmo tempo que dá toda uma sustentação, né? Porque a pessoa tá ali dentro, ela tem um convívio, ela tem tudo, mas ao mesmo tempo também é devorador, né? Ela não pode fazer o que ela quiser. Tem um limite do que ela pode ou não. E como é interessante perceber isso nas nossas relações, outras também, né? Ah, não posso fazer isso, porque senão a Luciana vai brigar comigo. Ela nunca mais vai falar comigo. Não posso. Tem que ficar aqui bem certinha, né? É, Tem que comprar na Zara. Se eu não comprar na Zara, a Luciana vai acabar comigo. Não vai mais falar comigo mais. sim, verdade. Mas, gente, perceba, né, que tem certas dinâmicas que, assim, não precisa da figura da mãe, né? Muito do que traz, né? E um pouco do que eu falou, né? Parece que está constelando, mas constela várias vezes a gente conversou sobre isso, né? Dessa figura de autoridade, dessa questão, assim, de regras, de como é, de como não é. Mas é interessante aquela coisa, né? Para você se desenvolver, você precisa parar de se desenvolver, né? Eu gosto dessa brincadeira, né? Né? Que eu aprendi isso muito no JEP, né? Mas eu acho bem legal. Você precisa parar de se envolver, né? E assim, não é fácil porque levanta uma culpa danada, porque tem a questão da lealdade, né, com a sua mãe, para com a sua família, né? Então, assim, se, é aquela coisa, se ficar o bicho pega, se fugir o bicho come. Como que faz, né? E assim, você sustentar esses dois lados, né? Até que, né, nesse ponto que a gente fala de você refletir, ou levar para terapia, que muitas vezes precisa do terapeuta que faça esse papel de mãe até que você, sabe, no ambiente seguro. Não, o problema, de novo, não é isso. O problema é ter só isso. Né? Você precisa de um ambiente seguro para que você possa se desenvolver, não se envolver mais, né? Então, e também tem a história do que a Io trouxe, que eu até estava vendo, esqueci o nome da pessoa, assim, Deméter quando perde Perséfone, em algum momento, né, ela sai procurando, ela vai parar num reino, no império, e ela alimenta Demofonte, né? Esqueci o nome, gente. Isso deu fonte, é isso mesmo. Aham. Aí, porque ela queria torná-lo imortal, né? E a mãe faz você se sentir assim, né? E aí, de repente, a mãe dele de verdade fica assustada, né? E quem não ficaria, né? Vendo o seu filho ali, que ela alimenta e ela ia jogar na fogueira, né? Fazer parte do ritual, né? Só para contextualizar aqui, né? E a mãe se assusta, e aí ela, como castigo, fala que não vai deixá-lo imortal mais, e assim nasce o mistério de Eleusis, né? Que ela, por livre e espontânea pressão, vocês vão fazer, mas vai fazer isso.
Uma mãe, né, falando, fazendo aqui essa imagem. Mas é para lembrar que a gente é ser humano, que a gente é errante, a gente não é esse Deus imortal, alecrim dourado. E, gente, é muito importante que assim, existem até, inclusive, estudos, né, dessa questão do bom relacionamento com a mãe, porque essa coisa de você se fundir com a mãe nos primeiros anos de vida é primordial, né? Tem a ver com a sua consciência, é, né, em relação à sobrevivência, né, de vida, de tudo isso inclusive para a própria formação do seu ego. Inclusive, tem estudos que falam, né, essa negligência materna, muitas vezes, pode acarretar em sintomas de esquizofrenia, né? Esquizofrenia é a pessoa que praticamente não tem ego, vamos dizer assim. Então, para você que está querendo eliminar o ego, né, também trago aqui que não é assim, né? Porque às vezes vem uma fantasia, né? Você não tem o ego para falar assim, calma, não é assim, senão você vai sair falando que você é Cleópatra, que você é, né, Napoleão Bonaparte. Então, o quanto a formação, né, dessa questão da presença da mãe, e gente, nunca vai ser perfeita, né? Porque você também não se trata disso, né? Conviver com a luz e com a sombra da sua mãe, inclusive, faz você ter, trazendo até essa questão, né, do amor universal, faz você também ter compaixão com você mesmo, né? Mas é importante saber, trazendo, acho que o tema aqui, né, de filhos e filhas da mãe, de que essa mãe, ela existe dentro da gente e ela sai, né? Muitas vezes ela vai querer se manifestar cuidando das pessoas, né? Quem nunca num relacionamento fala assim, nossa, eu só traio pessoas que precisam ser cuidadas. Eu falei, como é que é isso? Como que você enxerga a sua mãe? Ou ao contrário, né? Você só trai pessoas que precisam cuidar de você, né? Então, né, isso é muito válido, né? Cabe uma reflexão sobre isso, né? E não existe, acho que aí está a prova, né? Falando disso, que não existe passado e futuro, tem no presente. Aconteceu no passado, mas ainda te atravessa no presente. Uma preocupação do futuro você traz para cá, agora, sempre está aqui. Sim. Ah, quando, quando a gente trabalha com imagens, né? Com símbolos, eles nunca estão presos ao tempo e espaço, né? Falar assim. Então, é, adorei o que você falou. Não sei. Essa questão de como a gente acaba projetando, né? Você falou do relacionamento, eu achei isso muito legal. Como a gente acaba atraindo e você, não sei, mas eu pensei em relacionamento amoroso do jeito que você falou, mas isso também pega para amizade, né? Aquela pessoa às vezes que só atrai amigos, o grupo, onde você tem uma figura que é a mãe do grupo. Ah, não, essa pessoa aqui é a que cuida, né? É a que se preocupa, é a que presta atenção, ela tá sempre ali para todo mundo. E isso às vezes se vê repetido na vida dela, né? Em várias, aí a gente tá falando de amizade, mas aí no relacionamento amoroso é igual. Na casa, às vezes, na família, ela pega o lugar da mãezona, né? A mãe mesmo não tá tanto nesse lugar mais. E isso vai se repetindo na vida da pessoa. É muito interessante perceber mesmo. A questão do materno tem muito. Gente, e aí não é uma questão de gênero, né? É uma energia psíquica, uma energia que vem da alma, que ela é feminina porque ela recebe, né? Então, tanto o homem quanto a mulher podem ter mais ou menos, né? E é importante que a gente tenha esse complexo materno, né? Senão você não cuida do outro, mas também você não cuida de si, né? E igual aí eu falo, você, independente de você ter se tornado uma pessoa adulta ou não, tendo filho ou não, essa mãe existe dentro de você, né? Você pode não ter escolhido a maternidade, né? Porque você achou a sua alma, o dom, mas existe, né, dentro de você esse lado instintivo de maternagem, né? Com o Sim, bichinho, né? Com o pet que você tem. Aqui a gente estava brincando, né? Que eu sou mãe de pet. Mas assim, esse cuidado ele vem muito do feminino. E tem homens que têm, não, né? E assim, tem sim, gente que tem mais ou menos, né? E assim, não querendo generalizar, mas como é a história dela?
Será que ela faz isso porque ela não teve maternagem? Né? Jung já dizia, né? Os filhos, muitas vezes, né? A pior herança que um pai pode deixar é a vida não vivida deles mesmo, né? Então, muitas vezes a falta de maternagem na mãe aparece na filha, ou ela se identificou tanto com essa mulher que alimenta tudo, que ela também quer se admirar, enfim. Há inúmeras e inúmeras possibilidades, mas aí, de novo, né? Sempre o caminho do meio. É por isso que existe o pai. Aí trazendo igual a Yolanda fala das artes, mas é para, né, vai para a vida, né? Mas assim, existe esse equilíbrio e é uma lição para a vida toda, né? É sobre isso, eu diria. Sim. Então assim, a gente sempre vai ser filho, não da mãe de carne e osso, mas dessa imagem da mãe que, né? Que a gente traz com a gente, né? Acho que é sobre Sim, isso. eu acho. E você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante lembrar, que é a questão de se automaternar, né? A importância da gente reconhecer a figura materna, no sentido de saber que ela existe, saber como uma mãe funciona, né? O que uma mãe faria. É porque em vários momentos da vida é a gente que tem que dar esse cuidado para nós mesmos. Então é importante ter esse complexo, né? Às vezes quando fala complexo, parece uma coisa ruim, né? Assim, automaticamente ruim. Sei lá, Muitas vezes é necessário, né? né? Sim. E, gente, quer mais exemplos aqui que a gente está chegando ao final? É só olhar para os contos de fadas. Madrasta e mãe, Cinderela, Branca de Neve, da Adormecida, sei lá mais quem, assim, tem um monte, tem que estar conhecido. São os dois lados da mesma pessoa. Da sua mãe Sim. também, seu também, e seu também. Olha só que coisa, menina, ai, coisa. Sim. Né? Então, O- é isso, né? É isso. Não, mas é uma coisa legal, não tinha lembrado dessa parte. Porque a gente tem sempre, nos contos de fada, tem sempre aquela a mãe boa que cuidava, não sei, morreu. Morreu, acabou, né? A mãe boa demais. Tem o conto da Vasalisa também, né? A mãe boa demais, ela precisa morrer pra gente. Então, assim, é importante ver os defeitos, perceber alguma coisinha ali que, nossa, não é tão legal assim, para que a gente possa completar esse arquétipo, né? Para que a gente possa ver também a madrasta que é esse lado sombra, é a mãe devoradora, né? O complexo é importante ter os dois lados. Um lado só vai deixar a pessoa infantilizada, né? Vai deixar a pessoa frágil. Do outro lado também a pessoa fica se sentindo péssima, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém merece. A madrasta o resto da vida. Exatamente. Mas, gente, é pegar essa imagem, né, do que seria, do que representa e trazer para dentro de você. O que que é trazer dentro? Sim, É para dentro de você, é essa ideia, é como se fosse uma ideia do que seria, tanto bom quanto de ruim, mas que existe dentro de você, né? sim. A gente faz isso em terapia e quanto mais você vê isso, a tendência, inclusive, das relações é justamente melhorar. E como um todo, principalmente. Melhor o interno, melhor o externo. Exato. Sim, Porque a gente, eu acho que a grande questão do ego, se você que não quer se eliminar, né? Se você concorda com isso, na realidade é esse ego, o ego que se relaciona com as coisas de fora e com essas pessoas de dentro, com o pai e a mãe de fora e com o pai e a mãe de dentro, com irmãos de fora e de dentro, né? Com companheiro, companheira de fora e de dentro. No fundo é de ter essa flexibilidade, né? Mas isso que até se vocês quiserem ver, né, que está sendo gravado, vou postar, mas quando sair esse episódio já tá lá, foi justamente isso, é a morte da mãe boa demais. Né? Gente, e esse é o problema, a maioria das pessoas. Tem momentos que a gente considera só o lado bom ou só o lado ruim. E não é, é duas coisas, né? Sobre isso. uhum. Tá bom? Mas É aí eu isso. finalizaria aqui dando um feliz Dia das Mães para você que é mãe, para você que tem a maternagem dentro de você, que você acolha e seja acolhida por essa mãe interna que existe dentro de você, né? Desse amor que é universal, né? Esse amor que eu acho que o amor responde tudo, né?
Eu acho que acho que amor é uma das coisas mais poderosas que existe, né, nesse mundo, do seu lado luminoso e do lado sombrio. Também que a gente tenha sabedoria de como usar. Sim. Feliz Dia das Mães, gente, para todos nós que nos maternamos e maternamos os outros também, né? Para nós que tem os filhos de fora e para quem, né, tem a mãe interna dentro, tem os filhos de dentro, enfim, dentro, fora, tudo é coisa, que bagunça, né? A esquizofrenia sempre, mas é isso. Gente, É, obrigada então, e até mais, e obrigada, e a gente volta. obrigada, Lu. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mães para todo mundo. E é isso aí. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.